E hoje nós iniciamos essa ministração com uma pergunta simples, mas às vezes difícil de responder. E a pergunta é: como você chegou até aqui hoje? E eu não estou perguntando se você veio de carro, se veio a pé, se veio obrigado, forçado, se veio de livre, espontânea vontade, não. A pergunta é como você chegou até aqui, como você chegou até o dia de hoje. E quando a gente vai olhando para a vida de cada um, a gente vê o pessoal da manhã, vê o pessoal da noite, a gente sabe daqueles que estão numa luta muito grande, que não conseguem vir. A grande pergunta que a gente faz é como essas pessoas chegaram aqui, como elas estão aqui. E a gente olha tudo isso e a gente chega à conclusão que somente pela mão de Deus você está aqui. Somente pela mão de Deus você está aqui, está sentado, ouve as ministrações, domingo após domingo. Só Deus sabe como você entra por aquelas portas. Do mês de janeiro, só Deus sabe as lutas que você enfrentou, como foi os dias que você chegou aqui. Deus, Ele tem trabalhado de uma maneira muito especial na nossa vida. Então, pense um pouquinho sobre isso. Como você chegou até aqui, de janeiro até aqui. Como você suportou, como você está de pé, como foram as lutas da sua vida, de janeiro até aqui. E nós deveríamos fazer isso mais vezes, porque afinal de contas, esse momento, de alguma maneira, é um resumo da tua vida até aqui. Quando você para olhar em como Deus fez e como eu cheguei até aqui, é um resumo de como foi desde janeiro, de tudo que eu passei, de tudo que enfrentamos, de como foram as coisas desde o mês de janeiro. Já vai dar um ano em que nós estamos... mais um ano completando a presença de Deus, orando, clamando, pedindo, às vezes chorando, às vezes rindo, às vezes com tristeza, às vezes com alegria. Eu acho que até o dia de ação de graças nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. E hoje nós vamos começar pelo final de uma história que está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. A Bíblia diz assim: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. A palavra hebraica para Ebenezer significa literalmente pedra de ajuda. Ebenezer significa pedra de ajuda. Porque Samuel, ele olhou e ele falou: olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus esteve com a gente. Para você entender um pouco, essa época, os filhos de Israel estavam ali num período, e eles acabaram de vencer uma guerra que eles não poderiam ter vencido sem a mão de Deus, sem a ajuda de Deus. Aí Samuel, ele vem e ele diz assim: olha, eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma pedra, eu vou fazer um marcador, eu vou fazer um memorial, vou fazer algo físico, que a gente possa olhar esse memorial, esse marcador, para nós nos lembrarmos da vitória que estamos tendo hoje, da vitória que o Senhor nos deu, da vitória que nós tivemos. E a lição disso é que é muito importante na minha vida e na sua, nós reservarmos um tempo e alguns momentos para refletir sobre o que Deus fez por você no passado, desde o mês de janeiro, para que nesse presente que você está vivendo, você possa dar passos de fé corajosos, destemidos, baseados no que Deus já fez, em como Ele é. A vida é feita de ciclos. A vida é feita de ciclos. São ciclos que a gente vai passando. Isso significa que se você saiu de um período de lutas, está num período de bonança, mas daqui a pouco vem um outro período de dificuldades, de dúvidas, de incertezas, porque a vida é isso, ela é um ciclo. Eu gosto de dizer que a vida é uma roda gigante. A gente vai, um dia está lá em cima, fica um tempo por lá, de repente vem um problema e a gente vai para baixo de novo, e é aquela luta toda, e vem aquele período da nossa vida de lutas. E se você se esquecer das vitórias, da mão de Deus na sua vida, dos tempos, das estações pelas quais Deus já ajudou você, Deus pôs a mão na sua vida, você vai ser dominado pelo medo, pela dúvida, pela incerteza, quanto ao que vai acontecer durante a luta. Sem que a gente perceba, a nossa vida vai sendo acompanhada por marcadores, por memoriais, sem que a gente perceba. A gente vai vivendo isso já quase que na dinâmica normal do dia a dia da vida, no processo em que a gente vai observando a vida. Por exemplo, como você constata que seus filhos cresceram. É o sapatinho que você guardou, você olha e fala: nossa, olha aqui, calçava esse sapatinho desse tamanho. Isso é um memorial que diz para você que um dia foi daquele tamanhozinho, agora já cresceu, já não é mais daquele tamanho, já mudou, as roupas já não servem mais. O GPS
O GPS, ele diz para você onde você está, onde você quer chegar, quanto tempo você vai demorar para chegar lá. Mostra para você o que tem no percurso para que você possa chegar até ali. Ou seja, de alguma maneira ele diz para você o quanto você está progredindo no alvo, na direção do que você quer da sua vida. E é nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Porque pessoas vão marcando os dias, quase que mecanicamente, por exemplo, nos seus empregos. Pessoas estão trabalhando, pensando em aposentar, pensando em um dia parar de trabalhar, em não trabalhar mais, quando na verdade deveriam usar o tempo, não para ficar preocupado com aposentar e está chegando e não está, mas deveriam usar esse tempo trabalhando, seja no emprego, seja no empreendimento, para alcançar grandes realizações, conquistas pessoais, profissionais, familiares, sociais, espirituais, e não ficar preocupado, porque a vida, na verdade, ela é feita de conquistas. A nossa vida tem sentido quando a gente conquista, quando a gente caminha um pouco mais, quando a gente vence um pouco mais. Mas existem pessoas que parece que elas acham que trabalham para aposentar. O objetivo deles é esse, e aí não crescem, não conquistam, não produzem, não inovam, não sonham. Todos nós gostamos de ver o progresso acontecendo na nossa vida, gostamos sim. E quando nós não conseguimos ver o quanto a gente está progredindo na direção de alguma coisa, a dinâmica da nossa vida, os nossos dias, fica meio turvo, meio complicado, meio desanimado, meio sem sentido, meio confuso. E na maioria das vezes não é porque a gente não está progredindo. Na maioria das vezes não é porque a vida da gente não está caminhando, não está progredindo, mas é porque nós não dedicamos tempo suficiente para ver o progresso acontecendo. Às vezes um pouco mais lento, às vezes a passo mais lento, não na velocidade que você queria, mas a vida de ninguém está parada. Estamos caminhando, a vida vai progredindo, mas a gente não para olhar isso. E a gente não para e a gente tem a impressão de que as coisas não estão andando, as coisas não estão caminhando, as coisas... Todo dia que eu passo ali, eu olho a casa ali que está fazendo ali, a casa da Cristo. Todo dia eu passo ali, eu olho ali. E aí, alguns falam assim, nossa, agora vem a parte difícil. Outros vão olhar e vão falar, nossa, mas como é que foi rápido? Olha como é que já está caminhando, olha que bênção. Porque nós somos assim, irmão. A gente ainda não resolveu na vida se a gente vai enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. A gente não decidiu ainda, e nós somos assim. E a gente precisa parar às vezes para olhar a mão de Deus em tudo isso e saber que o progresso está acontecendo na nossa vida sim. Mesmo que a gente não perceba, e Samuel nos apresenta aqui, ele vem até aqui e ele diz, nesse momento da minha vida, da nossa vida, eu vou fazer alguma coisa para me dar um lembrete, algo que me lembre. Eu vou fazer um inventário e vou ver nesse momento, ter a certeza de que até esse ponto, o Senhor me ajudou. Até aqui, o Senhor me ajudou. Como você chegou até aqui? Pensa um pouquinho, irmão. Talvez através da dor, talvez através do mal, das vitórias, das derrotas, das tragédias, das injustiças, das decepções, das tristezas, das traições, todas essas coisas. Mas você chegou, e você está no mês de novembro, e você, em nome de Jesus, vai encerrar mais um ano, e daqui a pouco vai inaugurar mais um ano. E eu tenho certeza que esse ano foi um ano. Algumas pregações aqui eu disse que Deus ele ia chacoalhar a árvore esse ano, e Ele chacoalhou mesmo na vida de muitas pessoas. Caiu muita coisa ficou de pé, e Deus ele ajustou. E a gente chegou agora, nesse mês de novembro, olha que foram lágrimas, brigas, discussões. O diabo se levantou de uma maneira furiosa contra famílias, casamentos, vida espiritual das pessoas. Mas você chegou. E você chegou até aqui, porque até aqui te ajudou o Senhor. Merecendo ou não, achando que merecia ou não. E a cada passo desse caminho, nós precisamos entender que a ação de graças é colocar a nossa mente focada exatamente nisso. Exatamente nisso. Dizem que o futuro é uma tela em branco. Dizem que o futuro é uma tela em branco, mas eu particularmente sou muito otimista em Deus. Quando eu acordo, independente do problema que eu estou passando, eu fico curioso para saber como Deus vai me dar a vitória sobre aquilo. Como Deus vai lidar com aquilo, como Deus vai fazer o milagre, como Deus vai abrir a porta, como Deus vai trabalhar. Eu acordo já, eu sou otimista em Deus, irmão. Ao invés de ficar pensando, olha, como é que eu vou resolver? Não, tem coisa que eu não vou resolver. Se Deus não resolver, eu não consigo resolver. E aí eu acordo curioso para saber como Deus vai fazer, a criatividade de Deus. E eu fico emocionado. E às vezes eu fico pensando, sabe, irmão? Eu vi o que Deus fez.
E às vezes eu não consigo imaginar o que Ele vai fazer, porque tem algumas coisas que esse ano exigiram um pouco mais de coragem, algumas coisas exigiram um pouco mais de fé, algumas coisas exigiram um pouco mais de força, algumas coisas exigiram um pouco mais de renúncia, algumas coisas exigiram de você engolir gatinho não, leão de marcha ré mesmo esse ano. Foi um ano em que Deus exigiu, Deus pediu passos de fé para você. Foi um ano em que Deus, Ele disse para você também que era o momento de despertar sonhos, coisas que estavam paradas, já nem pensava mais. Aí vem Deus e fala: olha, tem que despertar sonho esse ano, eu quero que você sonhe esse ano. E eu lembro direitinho, Deus ministrou isso nesse ano. Volte a sonhar, sonhe, faça planos. E às vezes a gente pensa: mas planejar o quê? Está tudo complicado, está difícil aqui, está difícil na família, está difícil no casamento, e aí eu vou planejar o quê? E Deus falando: volte a sonhar. E algumas coisas esse ano exigiram literalmente que você descansasse no poder de Deus, descansasse na capacidade de Deus trabalhar, de Deus abençoar. Porque existem coisas que aconteceram esse ano na sua vida que não foi você que resolveu, não foi você quem fez, não foi você que venceu, não foi Deus. Existem situações na sua vida que você foi dormir de um jeito nesse ano, e quando você acordou, se cumpriu a Bíblia, que diz que Deus, Ele... Há muitos anos atrás eu li um livro muito bom que chama Deus Trabalha no Turno da Noite. E aí você dormiu de um jeito e amanheceu de outro. Você dormiu com um pensamento e amanheceu de outro. Porque Deus, Ele foi trabalhando e Deus foi agindo. E quando a gente olha tudo como Deus foi fazendo, isso é para que a gente esteja pronto para a próxima batalha. E depois da próxima batalha vem a próxima vitória. Eu fiz uma ministração sobre isso. A ordem natural é batalha, vitória, batalha, vitória. Vamos descobrir como nós chegamos aqui em Samuel, erguendo essa pedra, colocando essa pedra, chamando aquele lugar de Ebenezer. 1 Samuel, aí nós vamos brincar aí, meditar aí no capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os homens de Quiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Nesse momento aqui da história de Israel, eles estavam num período de escuridão, de trevas espirituais, perdidos, confusos, afastados de Deus. Da mesma forma que a minha vida e a sua tem altos e baixos, irmão, e ela tem altos e baixos. Eu não consigo manter a regularidade da minha fé, não, eu tenho altos e baixos, como você também tem altos e baixos, e a nossa vida é assim. Existem momentos na nossa vida de escuridão, existem momentos de dificuldade, tem momentos em que nós lamentamos e perguntamos literalmente se Deus está se importando com a nossa situação. Às vezes a gente se pergunta: será que Deus realmente está ligando, preocupando com a minha situação ou não? Essa é a época que eles estavam. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Ela pertencia ao tabernáculo, ela ficava ali, ela era o centro de adoração. Tudo girava em torno da arca, tudo estava em torno da arca, tudo ali estava ali, era o centro da vida cultural, social, religiosa do povo de Israel. E agora alguém resolveu tirar essa arca do tabernáculo e levar para a casa de um sujeito chamado Abinadab. Levar essa arca para lá, talvez ali no subúrbio, num lugar qualquer, a arca que era o centro. E aí levaram a arca para lá. Quando nós passamos por momentos da vida, irmão, eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Eu sei que você é apaixonado por Deus, sei disso. Mas a vida às vezes ela vai impondo certa dinâmica para a gente, que a gente não consegue focar em Deus. Porque é muita coisa exigindo foco da gente, exigindo atenção da gente. E aí, nisso tudo que exige o foco, a atenção, esse ano, por exemplo, você teve luta com saúde, você teve luta financeira, você teve luta numa série de questões. Eu continuo amando Deus, mas aí a vida vem e me exige o foco. Eu não consigo manter meu foco em 2 coisas, em 3 coisas, eu tenho que manter em uma. E aí, para manter o foco em uma, eu tive que deslocar Deus do centro. Eu tive que empurrar Deus para algum lugar, eu tive que deixar Deus, eu não vou dizer em segundo, em terceiro, em quarto, não, eu tive que mudar Deus de lugar. O Deus que estava no centro, agora não, agora o centro é o problema que eu estava enfrentando, é a luta que eu estava passando, é a situação que estava me ocupando, me desgastando. Aquela situação veio e ela tomou o centro, e para tomar o centro eu tive que empurrar Deus um pouquinho para lá.
Mas existem momentos em que algumas coisas, pessoas, situações, planos ou preocupações vai se ocupando esse lugar mais visível, vai chamando o meu foco, vai chamando a minha atenção, vai me concentrando mais, vai me absorvendo mais, e eu preciso estar mais presente. Aí a gente termina por deixar Deus em algum lugar, que não é no centro da nossa vida. Amamos a Deus, mas a gente deixa Deus em algum lugar que não é o centro da nossa vida. E aí de repente, sabe, irmão, acontece algo, e esse algo que acontece, ele pede a mão de Deus, ele pede a presença de Deus, e aí a gente vai procurar Deus no centro, a gente não acha Deus no centro. Não achar Deus no centro significa que eu já não lembro mais como era a intimidade que eu tinha com Ele. E eu não tenho aquela intimidade que eu tinha com Ele, eu não consigo orar daquele jeito que eu orava. Por quê? Porque eu me concentrei tanto no problema, na luta, na dificuldade, que eu deixei Deus em algum lugar, e agora a luta, o problema está me exigindo, eu preciso da mão de Deus, e agora eu preciso achar onde é que Deus está, onde eu deixei Deus, eu preciso dEle. Às vezes, irmão, as coisas que vão assumir na nossa vida, em algumas situações, talvez sejam os seus momentos esportivos, de lazer, ou mesmo um momento de hobby da tua vida, que vai começando a ocupar o centro da tua vida, vai começando a ocupar, e a gente pensa que não, mas ocupa, irmão. O Diego, por exemplo, que é da turma do pedal, todo mundo que começa pedala 2 km, depois passa para 4, passa para 5, passa para 6, daqui a pouco está com 50, 70 km, daqui a pouco está pedalando 150 km, isso vai vindo para o centro. Isso vai assumindo o centro, porque eu tenho que preparar minha semana, eu tenho que preparar minhas coisas, eu tenho que pensar com antecedência o que eu vou fazer, como vai ser, como não vai ser. E aí vai ocupando esse centro da minha vida. E às vezes são coisas boas, não são coisas erradas. Mas aquilo vem para o centro, ele vem para o centro da minha vida. E talvez seja o trabalho, talvez seja o empreendimento, talvez seja o entretenimento, a diversão. Talvez seja o celular com as suas redes sociais. Tem gente que acorda, dá bom dia para o celular primeiro, já passa o dedinho lá para ver as mensagens. Tem gente que vai dormir e fala tchau para o celular, porque vai passar o dedinho, ver as últimas mensagens da noite e vai dormir. E aquilo vai ocupando esse centro da nossa vida. A pergunta que Deus nos faz nessa noite, e com a qual todos nós temos lutado, é: onde está Deus na minha vida? Ele é realmente a prioridade número 1. E não adianta eu querer falar isso da boca para fora, irmão. O que mostra se Deus é a prioridade número 1 da minha vida é a minha agenda. É a minha agenda. E por favor, eu não estou falando de fanatismo, estou falando da minha agenda. Por exemplo, domingo, nós gostamos de dizer que é o dia do Senhor, mas é mentira, né, irmão? Nós dedicamos 1h30 para o Senhor, porque domingo não tem sido o dia do Senhor. A gente não age assim, até porque não foi ensinado, a gente não liga. E aí a grande pergunta da nossa vida talvez seja essa: Ele é o número 1 mesmo da minha vida? Ele está no centro da minha vida? Ou Ele é uma coisa que eu sei que eu tenho, que eu amo, sei que um dia eu vou precisar dEle, e aí eu vou tentar encontrar Ele. Vou tentar encontrar Ele em algum lugar onde Ele estava. Ele deveria estar no centro, mas agora Ele não está. E talvez até você seja um bom religioso, faz de tudo para não perder um culto de domingo. Mas e aí? Deus ocupa o centro da tua vida? O povo de Israel estava numa época de escuridão, numa época que eles estavam confusos, e eles colocaram Deus no lugar errado. A arca deveria estar no tabernáculo, mas eles levaram essa arca para fora e ficaram lamentando, tristes. E aí Samuel vem e diz assim: olha, se vocês sentem sobre isso, se isso é importante para vocês, façam alguma coisa a respeito. Irmão, não adianta falar assim: olha, pastor, eu estou sentindo que eu estou tão frio, estou sentindo que eu estou distante. Tá, beleza, você pode até falar, irmão, mas faz alguma coisa a respeito disso. Por exemplo, a gente está com uma turma aqui de discipulado, e agora a ordem natural, porque existem pessoas que não podem estar aqui na segunda-feira, tem gente que tem compromisso, isso e aquilo, e esses que estão aqui comigo na segunda, daqui a pouco eu estou liberando eles já para que eles chamem os seus discípulos, e cada um vai ter que ter o seu discípulo, e aquilo que eles foram aprendendo, já foi um módulo, já foi, eu estou terminando outro agora, eles terão seus discípulos, que depois também terão seus discípulos, e a ordem vai ser essa: eles aprendem, ensinam, aprendem, ensinam, aprendem, ensinam. Para aqueles que não podem, de repente, tirar uma segunda-feira, vir aqui no não, eu posso levar para casa, pode, eu vou te acompanhar, vamos ver o horário que eu posso estar fazendo com você, que eu posso estar caminhando com você. Mas a grande verdade é essa, irmão: está frio, o que você vai fazer a respeito disso? Qual a decisão você vai tomar? Versículo 3: E Samuel disse a toda a nação de Israel:
Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Samuel aqui está dizendo de voltar-se para Deus. Mas existe uma coisa que, depois que a gente converte, parece que a gente risca. E essa coisinha, essa palavra chamada arrependimento, a gente parece que acha que tem que arrepender de tudo que a gente fez antes de converter. E aí o arrependimento parece que ele sai do dicionário do cristão. Depois que o cristão aceitou Jesus, batizou e tudo mais, está aí frequentando seus cultos, não sei quanto tempo de igreja, a palavra arrependimento parece que sai do nosso coração. Arrependimento, na verdade, não é só um sentimento, não é se sentir nem culpado, nem só envergonhado, não. Arrependimento não é um pedido de desculpas, não. Na verdade, arrependimento, que vem lá do grego metanoia, que significa mudança de caminho, mudança de curso. O arrependimento, ele tem que ser seguido por algum tipo de ação, de atitude, de comportamento. Não é apenas dizer eu sinto muito, me desculpa, foi mal, foi ruim, errei pra caramba. Não, arrependimento é você se comprometer, trabalhar, colocar as coisas realmente no lugar, se esforçar, fazer de tudo para abandonar os seus pecados e se voltar para Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso para a gente, pastor? Na vida, às vezes a gente tenta encarar os nossos problemas e alguém diz, olha, levanta sua cabeça, olha seus problemas no olho, é cara a cara, enfrenta essas questões, as lutas da vida, situações difíceis da vida que te assombram. E hoje Deus está dizendo para você, o que Deus está dizendo é que é necessário muito mais que a força, a coragem, a energia, a determinação. É necessário muitas vezes você se voltar novamente para Ele, você se voltar para Deus novamente, olhar para Ele, aprofundar-se no relacionamento com Ele, para que Ele possa ajudar você a vencer, para que Ele possa te libertar dessas coisas que estão sendo o seu foco, a sua preocupação, que estão chamando a atenção do seu coração. As pessoas do discipulado começaram a aprender algumas coisas. O discipulado é simples, mas ele é muito profundo. Eles estão estudando a palma da mão, os 5 dedos. Na palma da mão, Cristo controla tudo em mim. No polegar está o corpo. Já estudaram sobre o corpo. Saíram na semana retrasada sobre corpo. O que é corpo? Não sou eu que escolho se eu vou fazer parte da igreja ou não. Assim que eu sou batizado, a palavra batismo significa imersão. Ele já me coloca dentro de um corpo. Eu faço parte do corpo, não é escolha minha. Ele me colocou no corpo. Essa semana que termina agora, eles estão estudando sobre as 2 naturezas. A velha natureza e a nova natureza. Estão aprendendo algumas coisas. E uma das coisas que aprenderam, que a gente orou errado a vida inteira, aprendeu errado a vida inteira. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente tem que orar pedindo paciência, tem que orar pedindo para ser mais parecido com Jesus, tem que... Faz sentido, faz, mas está errado, irmão. Está errado. O que a gente tem que aprender é que a Bíblia diz que a gente se torna servo daquele a quem a gente obedece. E a partir do momento que Cristo vive em mim, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, ou realmente Ele vive em mim e Ele é a nova natureza, ou eu vou ficar o tempo inteiro trabalhando para tentar ficar parecido com Ele. É impossível, irmão. Só tem um jeito, é Ele viver através de mim. Às vezes a gente não entende isso aqui. Mesmo que você seja cristão já há algum tempo, existem momentos em que você realmente precisa se arrepender. Porque todo pecado que a gente comete, em primeiro lugar, é contra Deus, não é contra o outro. E a gente acha que só de pedir desculpa para o outro já está bom, já está. Não, mas em primeiro lugar a gente peca contra Deus, porque Deus disse para não fazer daquele jeito. Gritei com a minha esposa. Deus disse que eu não deveria fazer isso. Aí eu vou, peço desculpa à minha esposa, mas com Deus eu não estou nem aí. E a gente precisa entender que existem momentos em que nós precisamos nos arrepender, sim. Porque quando nós pecamos, nós vamos perdendo a consciência do que é o sangue de Jesus, do poder do perdão. Nós vamos perdendo a paz com Deus. E quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente faz o ajuste, faz o acerto com Deus, nós somos despertados novamente para essa segurança em Cristo. Essa semana agora eles vão estudar sobre salvação. A salvação nos 3 tempos, no tempo passado, tempo presente, tempo futuro. Eles vão aprender que a salvação não se dá em algum momento, ela se inicia em algum momento. Vai ser o estudo dessa semana. Isso porque a gente perde isso, sabe, irmão? A gente perde a noção dessas questões.
O cristão precisa começar a entender isso aqui, que eu preciso ainda como cristão orar muitas vezes pelo perdão, mas eu não oro pelo perdão de Deus com o desespero de quem pensa que está perdido. Eu oro pelo perdão de Deus na confiança de que eu sou filho justificado e adotado, já me aproximando do meu Pai Celestial, que já me declarou justo. Mas eu preciso pedir perdão, irmão, porque agi errado. E esse pedido de perdão cria em mim uma consciência de que é necessário atitudes diferentes, modificadas. E por não fazer esse tipo de coisa, é que a gente vai cauterizando o nosso coração. E a gente vai achando que está tudo bem. Jesus já morreu pelo meu pecado, então está tudo certo, bola para frente. E não, irmão. Pecado sempre traz consequência e traz miséria, traz escuridão para você. E não apenas para você, mas também para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para a comunidade onde você está, para o seu ciclo de influência. A sua decisão não afeta apenas você como cristão. Seu pecado não afeta só você eternamente, não, porque Jesus já pagou pelo seu pecado, mas ele tem consequências no presente. Embora ele não te afete eternamente, mas ele tem consequências no presente. E aí a gente precisa lidar com isso, sabe, irmão? E a grande pergunta talvez seja onde Deus está na sua vida. No centro. Talvez seja o momento de fazer um inventário da sua vida e descobrir que, embora você esteja bem com algumas situações, você está cego para as consequências que vão acontecendo diante de certas situações da sua vida, que você está vivendo na sua vida. Consequência para você, para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos, até mesmo para o nome de Jesus. Porque tem algumas coisas, sabe, irmão, que depois que você se converte, a pessoa parece que esquece o teu nome, e a primeira coisa que ela fala é assim: mas ele não é crente? Mas ele não é crente? Mas ele não é crente? É crente, faz isso? E aí lá vai a gente comprometer o nome de Jesus. Porque as pessoas sempre vão trazer à memória que você é um cristão. Sempre. E um cristão não fala assim. E um cristão não xinga assim. E um cristão não briga assim. E um cristão não continua na bebedeira, enxugando todas. Não é cristão? Não devia fazer assim mais. Às vezes você vai apenas vivendo isso e nem vê e nem pensa sobre as coisas. Talvez seja ainda aquela situação, aquele vício. Talvez seja ainda a sujeira da nossa cultura que vai se insinuando através de filmes, músicas. E a luta que a gente tem com os nossos filhos hoje é terrível. Terrível, irmão. Você não faz para vigiar teus filhos. Às vezes eu estou assistindo televisão no quarto com a Tânia, a Lívia está lá no outro quarto. Lá do outro quarto eu escuto e eu tenho que gritar com a Lívia do meu quarto. Falo: Lívia, o que você está assistindo? O que é isso aí, Lívia? Ah, pai, desculpa, eu já estou tirando. E se eu não tivesse falado? Se tivesse deixado para lá? E é assim, irmão. Aí vem música, e tem crente dançando funkzinho, permitindo que os amiguinhos da escola vá e começa a fazer, e a cultura vai entrando, e a gente vai sofrendo com isso. Às vezes é a nossa boca, sabe, irmão, que não deveria ser suja mais. A gente não deveria ter certas conversas maliciosas, não deveria fazer parte da nossa vida mais. Certos tipos de conversas, de piadinha, de coisinha, sabe, não deveria mais. Não deveria fazer parte da nossa vida, não deveria ser assim mais. É inadequado. Às vezes é um relacionamento, é uma amizade que às vezes começa a extrapolar um pouquinho, e a gente deveria pensar um pouquinho mais, falar: opa, peraí, está extrapolando aqui, não é legal, não está certo. E às vezes a gente não percebe. É a maneira que a gente trata o marido, trata a esposa, ou trata os filhos, que não condiz. Domingo passado eu falei sobre isso. Se você for tentar educar filhos do jeito que o seu pai te educou, tira o cavalinho da chuva. Primeira coisa que ele vai fazer é chamar conselho tutelar. Esse dia a Lívia falou assim: pai, se você ficar muito bravo comigo, eu chamo o conselho tutelar. Eu falei: ah, você vai chamar o conselho tutelar? Aham, tá bom, eu vou te ensinar como é que funciona. Os tempos mudaram. Falei domingo passado. Antigamente o homem era o provedor da casa. Muitos aqui cresceram ouvindo isso. O homem tem que sustentar a sua casa. Hoje nós estamos vivendo tempos em que muitas vezes o homem está desempregado e a mulher é quem está empregada. Descobrimos que estamos vivendo tempo em que um contra-cheque só não sustenta uma casa. Tem que trabalhar o marido, tem que trabalhar a mulher. Isso significa que o marido também tem que pôr a mão na consciência. Aquele tipo de homem que não punha a mão no avental, que não lavava uma louça, que não pode existir mais. Porque a tua mulher chega estrupiada em casa.
E aí ela está cansada, e aí é hora de você olhar e falar, peraí, eu preciso dar uma mão para ela, porque ela trabalhou tanto quanto eu, e trabalhou para ajudar na despesa de casa, porque um contra-cheque só não sustenta a casa, deixa eu lá ver o que eu posso adiantar. Os tempos mudaram, irmão, e a gente precisa acompanhar isso, a gente precisa acompanhar essa questão, a gente precisa começar a ficar antenado nisso, e aí quando a gente vai lidando com isso, isso diz muito sobre como Deus está ocupando esse centro da nossa vida ou não. Por exemplo, casamento não é a mulher ser submissa ao marido, casamento é submissão mútua. Por exemplo, se Pôncio Pilatos tivesse dado ouvidos à mulher dele que chegou e falou, olha, não mexe com esse homem não, eu fiquei incomodada em sonhos com ele, não mexe com ele não, e Pôncio Pilatos fala, cala a boca, você não entende nada de política, isso aqui é coisa de homem, você não entende não. Pôncio Pilatos talvez não teria passado o que passou. Casamento, relacionamento, submissão mútua. Porque às vezes o homem não está tão espiritual, mas a mulher está. E é hora dele pelo menos ouvir o que ela está dizendo, porque ela pode ter razão no que ela está dizendo, porque naquele momento ela está mais sensível, às vezes espiritualmente, do que o homem. Aí o mundo faz piadinha, né? A palavra final é do homem, sim senhora, parou. A palavra final é sim do homem. Mas muitas vezes a palavra final dele vai estar em acordo com o que ele ouviu da esposa dele, porque o que ele ouviu da esposa dele faz sentido. E muitas vezes é de Deus sim, que ele está carnal. Tempos foram mudando, irmão. E a gente precisa começar a lidar com isso aqui. Esse ano que vem, se Deus quiser, a gente retoma algumas coisas, o discipulado vai estar caminhando. E eu retomo aí a conversa com os casais. A gente sempre ensina aqui para casais, a mulher não tem que ser submissa ao homem se ele não estiver submisso a Deus. Ela só pode ser submissa ao homem enquanto ele estiver submisso a Deus. Porque se ele não estiver submisso a Deus, ele vai judiar dessa mulher, ele vai fazer isso ser um jugo, ser um fardo, ser um peso muito grande. Então, talvez na vida, irmão, a gente esteja padecendo por momentos de ganância. Me desculpe os fãs, por favor. O picareta do Pablo Marçal, esse cara veio, dividiu, diz que é cristão, e simplesmente num certo momento da vida, ele alimenta a ganância das pessoas, dos cristãos de uma tal maneira, que parece que o mundo gira em torno do dinheiro, que parece que no mundo tudo é em dinheiro, é medido em dinheiro, é avaliado em dinheiro, e tudo gira em torno do dinheiro na sua vida, e esse cara vai dar trabalho, sujando o nome do evangelho, um picareta, e picareta mesmo, ganhando dinheiro feito água, dando cursinho para lá, cursinho para cá. Então fique esperto, irmão. Final dos tempos. Talvez seja precipitação, sabe? Porque Deus às vezes ele tem planos para a nossa vida, mas ele não fala para quando. E às vezes a gente precipita. E nesse precipitar, a gente faz empréstimo que não deveria fazer, a gente pega dinheiro que não deveria ter pegado, e depois a gente está todo enrolado, porque a gente precipitou. Deus disse que tinha uma promessa para você, mas não falou para quando. Era para você aguardar o mover dele, o trabalho. Mas a gente tem essa mania de querer ajudar Deus, né? E lá vai a gente tentar ajudar Deus. Às vezes é um relacionamento, talvez seja uma dúvida, talvez seja não conseguir dar o passo de fé que Deus está te pedindo para dar, talvez seja apenas um medo que continua na tua vida. E Deus hoje fala comigo, com você sobre isso, que nem eu nem você temos tudo sob controle na vida, irmão, não temos. Quer saber a verdade? Nós não temos controle sobre nada. Eu sempre falo, nem o teu cachorro é teu, porque o dia que ele tiver que morrer, ele vai morrer, não adianta você falar para ele viver, o Totó, você é meu, não morre não, porque você é meu, eu te mando, não adianta, ele vai morrer, irmão. Nós não temos controle de nada na vida, nós temos essa falsa sensação, essa ilusão de controle, mas não temos o controle, e é por isso que nós precisamos nos voltar para Jesus, colocar nossa confiança nele, nos apoiar nele, e pedir e deixar que ele faça o trabalho dentro de você, para mudar o teu coração, e a partir da mudança do teu coração, muda você. Não se muda de fora para dentro, irmão, é preciso que haja uma mudança no coração. E para mudar o coração, só Ele muda o coração de alguém, só Ele transforma o coração de alguém, para que a vida a partir daí possa refletir a mudança que houve no seu coração. E é isso que Samuel está dizendo. Se você quiser direção na vida, tua vida precisa mudar. Para a sua vida mudar, o seu coração precisa mudar. E você não muda seu coração, você tenta se convencer, você tenta se sugestionar, se autossugestionar. É aquele pessoal que
Tem um pessoal de uma igreja aí, né, que a gente não chama de irmão não, porque não são irmãos. O pessoal da igreja local, nós não chamamos de irmãos, porque na cabeça deles, Satanás era irmão de Jesus. Então fica complicado chamar eles de irmãos em Cristo, porque não são. Mas batem no peito dizendo que é a única denominação que pode ter numa cidade, porque só pode ter uma, não tem pastor, não tem isso, não tem aquilo. E eles ensinam que você acorda toda manhã e, por exemplo, você fala 3 vezes o Salmo 91. A oração é só assim: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E a gente às vezes, irmão, vai sofrendo com isso aqui, porque nós não entendemos ainda que na verdade nós precisamos clamar para que Ele venha trabalhar dentro da gente, mudar algo dentro da gente. E Samuel está dizendo isso, versículos de 4 a 6. Assim os israelitas se livraram dos baalins, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. E quando eles se reuniram em Mispá, atiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Derramar água significa se esvaziar, se derramar na presença de Deus totalmente. Em algumas versões diz que eles derramaram seus corações como água e penitência diante do Senhor. Isso significa que nós estamos vivendo um mês de ação de graças, mas nós precisamos entrar nesse período de ação de graças primeiro nos derramando diante de Deus, nos derramando diante dEle, nos esvaziando diante dEle, nos voltando para Ele como nunca fizemos antes, sabe, irmão? Foi ficando automático, e nós deixamos de procurar o rosto de Deus, a face de Deus, a mão de Deus, e nós precisamos buscar Deus até termos a certeza de que Ele está novamente no centro da nossa vida, de que Ele agora ocupa o centro da nossa vida. Os israelitas estavam reunidos em Mispá. Mispá significa torre de vigia. Versículo 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus, ficaram assustados, olharam para Samuel, versículos 8 e 9, e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Samuel não estava com medo, irmão. Samuel não estava com medo. Samuel não estava tentando encontrar paz nas suas circunstâncias, encontrando paz no caos. Não. Samuel não tinha medo, simplesmente. A gente na vida tem mania, sabe, de tentar nos convencer de que as coisas vão dar certo. E a gente às vezes adora falar coisas como: vai dar tudo certo, nós vamos conseguir pagar as contas, você vai ver, já já a gente sai desse aperto, nós vamos cuidar desse problema de saúde, nós vamos tirar de letra essa doença, essa enfermidade, você vai ver. Olha, o relacionamento, nós vamos melhorar, pode ter certeza, é só uma crise, é só uma luta. A gente diz coisas assim, mas na verdade dizer coisas assim não nos dá paz. Nós falamos, tentamos ser otimistas, mas isso não dá paz no nosso coração, irmão. Não dá paz, a paz que nós queremos. E Samuel encontrou a paz não nas circunstâncias, ele encontrou a paz na sua posição de profeta de Deus, membro da família de Deus. E nós precisamos encontrar a nossa paz também na posição de filhos de Deus, não duvidando nunca do amor de Deus pela nossa vida, sabendo que o nosso Pai é o que está no controle absoluto. Versículo 10. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Samuel reconheceu que foi Deus que fez. Eu e você também sabemos que sem Deus não chegaríamos até aqui. Sem Deus, talvez você estivesse aqui, mas sem a sua família. Sem Deus, talvez você estivesse aqui sem o seu casamento. Sem Deus, talvez você estivesse aqui, mas totalmente aprisionado ainda pela vergonha, pelos vícios. Todos nós sabemos disso. Estamos perdidos sem Deus. Não temos esperança sem Deus.
Sem Deus é uma morte certa, é confusão, e naquele momento, mas quando a gente para pensar, e esse mês agora, até esse jantar de ação de graça, alguns vão fazer almoço. No caso do meu distrito, parece que o pessoal resolveu fazer um churrasco de ação de graças. É aquele momento que a gente para, e a gente tem oportunidade de entender que nós passamos da morte para a vida, que desde janeiro até aqui, o nosso cérebro é uma coisa, a nossa memória recente é aquela que trabalha, né? De vez em quando vem uma lembrança, eu estou falando de janeiro, irmão. A gente fala assim, nossa pastor, o ano começou, esse ano já está acabando, mas você não consegue lembrar o que aconteceu em janeiro, porque a nossa memória recente, ela está ali, o que aconteceu ontem, o que falou ontem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer, mas desde janeiro, irmão, você vai ter oportunidade lá na sua ação de graças. O diabo se levantou contra vidas, famílias, casamentos, e ele levantou com fúria. Ele se levantou contra teu chamado, ele se levantou contra a sua conversão, contra a sua fé. Vai lembrando de janeiro para cá, irmão. Olha quanta coisa de janeiro para cá aconteceu. Quanta coisa. Para chegar nesse dia de ação de graça, você poder dizer, olha, agora é minha vez. Agora é minha vez. O diabo, ele tentou soprar a minha casa, para derrubar o meu lar, acabar com a minha família. Deus pôs a mão e segurou. O diabo, ele deu bote no coração da minha esposa, no coração do meu marido, e ele deu bote para levar, mas Deus segurou o coração da minha esposa nas suas mãos. Deus segurou o coração do meu marido nas suas mãos. O diabo deu bote na saúde dos meus filhos, ele veio na saúde dos meus filhos. Deus segurou a saúde dos meus filhos. Hoje de manhã o pessoal falou, pastor, já tem casa de bênçãos que já está ansiosa esperando esse momento de ação de graças. E precisamos, irmão. Precisamos porque aquela pedra não é só para aquele momento, irmão. Aquela pedra não era só para que as pessoas vissem. Não era. Talvez Samuel tivesse pensado assim, daqui 6 meses vem outra luta. A vida é um ciclo. Daqui 6 meses vem outra luta, ou daqui 3 meses vem outra luta. E quando a luta vier daqui 6 meses, esse povo precisa ter alguma coisa para eles olharem e saber que Deus é fiel, e que se Deus foi fiel uma vez, Ele será mais uma vez. Vamos fazer esse memorial aqui, vamos levantar esse memorial aqui, vamos deixar isso aqui, porque outra vez que passarem por uma outra luta. Sabe quantas vezes nesse ano você falou, eu não aguento mais? Sabe quantas vezes nesse ano você falou, olha, não dá mais, não tem jeito? Sabe quantas vezes esse ano você falou, olha, desanimei. Aí vem Deus, com a sua mão poderosa, e aí Deus começa a agir de uma maneira como você jamais viu, ou imaginou, e Ele vem, e Ele vai cuidando de tudo, e está aqui você hoje, no mês de novembro. Nós estaremos ainda mais 2 finais de semana. Eu vou falar sobre ação de graças. Nas próximas semanas, nas casas de bênçãos, cada pessoa vai reservar um período para agradecer muito a Deus. Mas agradecer não é só com o coração não, irmão. É para falar, é para testemunhar, é para dizer de Deus, é para no mundo espiritual bater o martelo e falar, foi Deus o tempo todo. Foi Deus que segurou minha casa, Deus segurou meu casamento, Deus segurou minha família, Deus segurou meus filhos. Então, irmão, sabe? Desde janeiro, você acordava achando que você só tinha que ir trabalhar. Você pegava os teus filhos só achando que tinha que levar eles para a escola. Desde o mês de janeiro você achava que era só abrir a empresa para trabalhar. Desde o mês de janeiro você achava que era só fazer compras ou só o lazer e não importa o que seja. Mas a verdade é que desde o mês de janeiro, quando você acordava, o diabo já tinha declarado guerra contra você.
Assim que você abriu os teus olhos, o diabo já tinha uma guerra preparada, havia declarado uma guerra contra a sua vida. E esse lembrete é porque quando nós somos atacados, a gente tem uma facilidade tão grande para se esquecer das vitórias que Deus nos deu, irmão, de como Deus pôs a mão na nossa vida, que nós não seremos capazes muitas vezes de partir para o ataque. A gente vai estar sempre nessa defensiva. A armadura espiritual de Deus não é para ficar na defensiva, não, é para ir para o campo de batalha, irmão. É para isso, dá capacidade para seguir em frente. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. A frase que mais o pessoal colocou nos exercícios do discipulado dessa semana: abatidos, mas não destruídos. É a frase que eu mais li nos exercícios. Abatidos, mas não destruídos. O mês de novembro chegou. Dezembro está chegando. Mais um ano abençoado na sua vida. Deus preparando planos, preparando coisas para você. E Deus dizendo para você: olha lá atrás. Lá atrás, eu poderia falar aqui da vida de cada um, como você também não sabe as lutas que o pastor teve. Esse ano, irmão, esse ano tinha tudo para você estar caído, derrotado, afastado dos caminhos de Deus. Esse ano tinha tudo para você estar terminando esse ano sem esperança, sem fé. E aí é por isso que nós não podemos esquecer disso, irmão. E nisso desponta a cruz de Jesus, o maior memorial que nós temos, para dizer que com Deus Ele resolveu nossa situação. Depois disso vem aquele túmulo vazio, dizendo que Ele já ressuscitou e a mesma vida que nós também teremos. E esse momento é o momento de nós nos voltarmos e nos lembrar de como Deus é fiel. De como Deus é fiel. De como Deus é maravilhoso na nossa vida, irmão. Sabe? E eu ainda creio. Eu creio que você ainda vai ter notícias de coisas tremendas que Deus ainda vai fazer na tua vida. Uma delas, Deus não se esquece de uma oração que a gente faz, que está de acordo com o centro da vontade dEle. Você ainda vai ter notícias de pessoas que vão falar assim: nossa, eu tenho uma coisa para te contar. Eu me converti. Eu estou numa igreja. Talvez você nem se lembre. E o Espírito Santo vai te dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Talvez um pai, uma mãe que você não quer que morra sem a salvação. Talvez um irmão que você quer que encontre Jesus também na sua vida. Talvez alguém que Deus ainda quer usar você no seu emprego para te abençoar de uma maneira muito especial. Muito especial. Esse ano, eu não tenho dúvida, irmão, foi um ano puxado de lutas, mas foi o ano em que a mão de Deus mais te sustentou. Foi esse ano. Guardou, sustentou. Eu não sei se você ainda está olhando para a sua vida com medo, ou se você ainda está pensando naquela coisa que você tem muito medo de acontecer na sua vida, não deveria acontecer. Mas hoje simplesmente Deus está dizendo para você: olha para trás, e você vai ver a minha mão o tempo todo na tua vida. O tempo todo na tua vida. E é por isso que agora, quando eu convidar você para se colocar de pé para orarmos, já vai começando a pedir ao Espírito Santo para Ele te dar a graça de poder testemunhar de como Deus é bom. Você já fica ansioso por essa ação de graças, porque é a oportunidade que você tem de entoar seus cânticos de louvores e entrar na presença de Deus com ações de graças. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.
Feche seus olhos. Senhor, nessa noite eu te chamo de Pai querido. E tudo que eu ouvi essa noite é a respeito do meu Ebenezer, que às vezes eu me esqueço. Às vezes eu me esqueço que até aqui foi Deus o tempo todo. Foi Deus no meu momento de tristeza, foi Deus no meu momento de alegria, foi Deus no meu momento de extrema necessidade, foi Deus também no momento de fartura. Foi Deus no momento de paz, foi Deus no momento de briga, foi Deus no momento da saúde, foi Deus no momento da doença. Mas foi o Senhor o tempo todo. O tempo todo, Senhor. Foi um ano em que pessoas perderam entes queridos e só se mantiveram de pé porque o Senhor sustentou. Foi um ano, meu Deus, em que o Senhor veio e confirmou, e o Senhor disse: eu curei. Meu Deus, fechamos nossos olhos, inclinamos nossos corações e oramos para que o Senhor sempre nos traga de volta à memória essas épocas e momentos que nós passamos na vida, em que nós consideramos certas e que esquecemos da situação desesperadora que nós estávamos, e o Senhor nos ajudou. Como o Senhor nos ajudou esse ano. O Senhor levantou pessoas, colocou pessoas na nossa vida, pessoas no nosso caminho, que de alguma maneira foram bênçãos. O Senhor não deixou, mas em momento algum, a porta fica fechada mais do que o necessário. Que ano, Senhor, que ano. E nós não podemos fechar e nem reter dos nossos lábios, ó Deus, o testemunho da Tua graça, da Tua misericórdia. O Senhor colocou coisas nas nossas vidas, meu Deus, que nos chamaram de volta para o Senhor e nos deram esperança novamente. Senhor, hoje nós queremos descansar no mês de ação de graças. Queremos tirar, meu Deus, esse mês de novembro para meditarmos sobre a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor. Te pedimos tantas coisas, choramos tanto, oramos tanto, chegamos a duvidar, a questionar, e aqui estamos nós, Senhor. Senhor, examina meu coração, Senhor. Traz o quebrantamento que eu preciso. Deus, me ajuda a encontrar esses caminhos dos meus defeitos. Me dá, Senhor, o coração e me cerca de pessoas para me atrair sempre para a Tua retidão, para a Tua luz. Eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero a Tua vida sendo refletida na minha vida, Senhor.